Olá, eu sou William Simetrist. Eu sou o Alexandre Zarias. Estamos hoje iniciando a segunda temporada do programa Estilo de Vida e Consciência pela Rádio Web UPE. Este é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco, através da Escola Superior de Educação Física. Nessa temporada traremos para um bate-papo a cada mês especialistas em temas relevantes para a área do conhecimento sobre estilo de vida e saúde. E hoje o tema é a leitura e o cérebro. Em um levantamento feito pelo Instituto ProLivro, Retratos da Leitura 2024, tivemos a ciência de que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores de 2019 a 2024. Essa informação dói. Dói. Não só perdemos leitores, mas aqueles que leram diminuíram o número de livros lidos. Saímos de quase 5 livros per capita para já é uma média baixa, menos de 4. Muito bem. Hoje estamos cada vez mais conectados em telas. O brasileiro passa muito tempo nas telas. É um dos povos que mais tempo passa em tela. Chega a ser algo em torno de 30 horas por mês. Ou seja, 1 hora na frente de telas. Só de TikTok, e aí eu não posso falar nomes, será? Mas está na China, não vamos nos ouvir. São 9 horas vendo videozinhos curtos que pouco contribuem para agregar valor, conhecimento e formar uma cultura, né? Muito bem. Para conversar sobre esse assunto, trouxemos 2 grandes especialistas. E grande porque a gente é alto, né? Isso. O Gutenberg não é mais alto que eu. O neurologista, médico Gutenberg Guerra, conhecido de longa data, né? E um recém-conhecido e já fã do escritor Sidney Nicéas. E eu gostaria que vocês, antes de começar a tratar do assunto, pudessem falar de si próprios, para que quem nos assiste conheça um pouquinho mais de vocês. O que fizeram, o que vocês fizeram de formação, o que vocês andam fazendo da vida e outras coisas relevantes que vocês julgarem interessantes. Vivendo, né, Gutenberg? Estamos vivendo. Com certeza. Acho que a gente tem as formações acadêmicas, eu não vou nem perder muito tempo nisso, mas eu, como sempre, enxerguei a arte como uma plataforma de vida, porque eu acho que viver é um troço duro, é um troço difícil, e a gente precisa sonhar, né? A gente precisa sonhar. E quando a gente vê um número como esse, a gente vê que as pessoas estão sonhando cada vez menos, e o impacto não é só no desenvolvimento humano, cognitivo, é um impacto biológico também, né? É um troço muito difícil. Então, a maior coisa da minha vida é ser pai, né? Eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho o Vitor Hugo com 27 anos, vai fazer 28 agora em julho. Eu tenho o Maia com 6 anos, faz 7 em novembro. E tenho o Gael, que fez 2 anos agora, dia 19 de abril. Então, assim, fui pai novo, fui pai velho. E é muito interessante a experiência da educação. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais maduro, amadurecendo, a gente começa a entender o que é a vida, o que é viver. E aí as titulações, as experiências acadêmicas, elas são importantíssimas para o desenvolvimento, mas elas são secundárias no final das contas. Não adianta eu ser o bambambam ali numa área e ser um ser humano ruim, ou ser um péssimo pai, enfim. Então, eu acho que eu estou muito mais encampado nessa luta. A literatura é um vírus do bem, né? Quem escreve é impressionante. Eu comecei a escrever por enxerimento. Meu primeiro livro é um livro muito fraquinho e foi por uma provocação de um casal amigo e eu publiquei. E, cara, aquilo ali para mim foi uma coisa... Eu não parei mais desde então. E a escrita me salva mesmo, assim, de me engessar, né, pela dureza do cotidiano. Então você é um escritor full-time, não é? É full-time, vírgula, né? Porque, assim, infelizmente no Brasil não dá para viver da escrita. Né? Então, assim, a minha formação na área de comunicação, eu tenho uma assessoria de comunicação e é onde me dá realmente a minha sobrevida. A sobrevivência financeira vem mais da comunicação do que da literatura. Perfeito. Mas eu abri, inclusive, um braço dentro da assessoria. A gente tem um selo editorial
que a gente publica, faz algumas publicações, é muito uma bem. coisa pequena, mas que vem dessa busca das pessoas dizerem, poxa, eu queria publicar um livro, é difícil, editora, ou tá caro, e aí nós vamos fazer um financiamento coletivo. A gente criou um selo, que é a Mangue Editora, junto com meu amigo e irmão Carlos Henrique Sierra, que é um poeta colombiano maravilhoso, que mora em Caruaru hoje. Ele é casado com uma menina de Sertânia, que conheceu na Colômbia. A história de Sierra é muito boa. E agora a gente está também com o Ricardo Mituti, que é jornalista lá de São Paulo, um grande cronista, amigo e irmão também. Então a gente fica tocando esse selo de maneira assim, bem com tesão, né? Eu tinha um programa chamado Tesão Literário, eu tinha um programa na web, depois virou blog, depois virou blog, que é essa história, a gente tem que fazer o que dá tesão mesmo, claro, né, bicho? Então, claro. eu acho que a experiência é isso, além de qualquer coisa, buscar o que a literatura pode oferecer de melhor e a arte pode oferecer de melhor, porque eu tenho um projeto também no teatro, eu nasci no teatro, na verdade, fiz curso de ator, escrevi peça de teatro, tem um projeto no cinema. Então, assim, acho que a arte é uma. Então você é um cara multifacetado, tem muita coisa aí. Enxerido. Enxerido. Né? É enxerido. Eu costumo dizer que sou enxerido. Você falou em tesão e me lembrei de um livro que me impactou muito na juventude. Quando eu falo tesão, todo mundo se anima. Não sei porquê. Tesão é um tema candente, né? Sem tesão não há solução, de Roberto Freire. Me impactou muito esse livro. Mas vamos lá. E Gutenberg, além de médico, você é mais do que isso, né, Gutenberg? Conta um pouquinho da tua trajetória. Eu vou seguir aqui a linha do Sidney, né? Me inspirar aqui na maneira como ele conduziu. E quando ele falava, eu lembrava de um colega que dizia assim, olha, na nossa área, né, um colega médico, né, você pode ser, sobretudo os que querem ser pai, né? Você pode ser pai, você pode ser médico, você pode ser pesquisador também, né? E se você realmente quiser fazer as coisas bem na vida, você vai ter que escolher 2. Não dá para fazer 3, não. Não dá para fazer 3, não. E eu já acho fazer 2 muito, né? Porque mas você anda fazendo mais do que 2. Essa reflexão dele aí faz todo sentido. Assim. O ser pai, de fato, é algo que transforma e dá sentido. Transforma, né? E a tua experiência, eu estava refletindo aqui, deve ser muito interessante, porque você é um pai transgeracional, assim, porque você pegou gerações diferentes de filhos e deve ser muito interessante essa experiência. Eu já fui pai mais velho, né? Os meus filhos têm 15 e 12 anos, então é diferente. Eu sou um pai-avô, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, é uma experiência muito interessante. Eu sou neurologista, assim, de formação, né? Mas eu diria que até na medicina, na minha vida, de modo geral, eu sempre fiz as coisas usando aquela brincadeira de criança do tá quente, tá frio. Né? Então, o que me motivava a ir escolhendo o próximo passo é se eu me identificava com aquilo, se aquilo fazia sentido para mim ou não. Na verdade, nunca foi decisão financeira nem nada assim. Sempre foi, isso aqui... Tesão. Tesão. Falando no bom e direto português, foi isso. Então, a neurologia surgiu dessa maneira. E dentro da neurologia, o que eu faço especificamente, a parte de cognição, também surgiu como uma consequência disso, né? Mas... explorando aí um pouquinho mais esse aspecto aí que você está dizendo, tem mais coisas, eu acho que todos nós temos mais coisas, né? Eu lembro de um colega de época de faculdade que era um cara assim, extremamente determinado, assim, era contemporâneo, não era da minha turma, muito determinado, e para ele literatura eram os livros clássicos de medicina, entendeu? E eu lembro que outro colega disse, olha, quem só medicina sabe, nem medicina sabe. Então a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, então você não tem como entender de pessoas se você só sabe o estudo, a técnica. Você precisa conseguir transpor isso, enxergar isso encarnado, né? Eu acho que um exemplo recente, até um documentário que eu recomendo a todo mundo assistir no Netflix, que é Como Chegar aos 100 com Saúde, alguma coisa assim. Pesquisando por centenários você vai encontrar. Essa é uma pesquisa antiga, pesquisa das zonas azuis, das Blue Zones, né? Alguns lugares no mundo onde as pessoas chegam aos 100 anos com muita saúde física e mental. É uma coisa que salta os olhos, assim. E eu conheci esse estudo dos artigos, das tabelas dos artigos, né? Só que quando você... Foi um jornalista, inclusive, que fez esse documentário. Quando você vai para o lugar
e você vê as pessoas centenárias ou quase centenárias ali, como elas vivem no dia a dia mesmo, não é na tabela, não. A coisa ganha uma dimensão completamente diferente. Uma das cenas mais marcantes aí, sem estragar o prazer, o tesão de ninguém assistir esse documentário, né? Essa minissérie, é uma visita, se não me falha a memória, na Sardenha, essa cena, numa dessas blue zones, em que o sujeito vai a um cemitério. E é divertido, me permita a expressão aparentemente paradoxal, é divertido ver essa cena, porque as lápides todas, pelas datas de nascimento e morte, você vê que as pessoas realmente são centenárias. Então é uma prova cabal, sabe? Tá. Isso não estava no estudo. No estudo estava a média de idade, mas uma coisa é a média de idade, outra coisa é essa evidência tão grotesca, né? De você andar, circular no cemitério e ver as lápides de pessoas, né? Mas mais do que isso, como as pessoas vivem, né? Às vezes as pessoas me pedem dica no consultório assim de, olha, o que eu faço para viver mais, viver melhor, não desenvolver declínio cognitivo e tal? E muitas vezes eu recomendo esse documentário, mas sempre chama atenção para a questão da vida social, que é um tema que a gente vai tocar aqui quando está falando de leitura também. Hoje, a gente tem um foco muito deslocado pela maneira que o trabalho acontece na sociedade para o networking. E as pessoas acham que networking é vida social. Networking não é vida social. Networking é trabalho. Isso. Né? Às vezes eu brinco, assim, para ser mais claro, dizendo assim, olha, networking são os amigos, bem entre aspas, úteis. Se você quer ter o benefício da vida social, esse que nosso cérebro social, porque nosso cérebro é social, ele se beneficia, procure amigos inúteis. Procure amigos inúteis. Os amigos que vão fazer bem a saúde Então é por aí, viu, William? Eu vou adotar esse tipo de posição. Viu? Então, aproveitar que a gente está falando de cérebro e leitura, daí Gutenberg, eu lembrei do seu xará, o Johannes Gutenberg. Sim. Não é? Ele foi o responsável, né, pela invenção da prensa, né, dos livros, da tipografia. Temos as Bíblias, né, de Gutenberg, e ele revolucionou um pouco a revolução que a gente está vivendo hoje com as telas, né? Então, expandindo o acesso, né? Isso foi em 1455. 500 anos depois, né, de um lado Gutenberg e Sidney, para falar para a gente o que mudou, né, em relação à leitura, ao acesso à leitura. A gente sabe que, por um lado, expandiu o acesso. Nós temos os modelos eletrônicos, né, temos também o mercado editorial. 500 anos passados, o que a gente pode falar hoje sobre, do ponto de vista do número de leitores e dos benefícios da leitura para o nosso cérebro e também, como você acabou de falar, para a vida social também. Tem os clubes de livro também que estão para além, né, do network. Tem as livrarias que deveriam ser pontos de encontro, e são, porém a gente tem menos, né, cada vez menos livrarias. Isso é um troço tão assim, agressivo. Você ter uma cidade como Recife, por exemplo, você contar nos dedos da mão quantas livrarias você tem. E mais triste do que isso é vê-las diminuindo em quantidade, né? Não é? Em quantidade e tamanho. A Imperatriz ficou num corredor de um shopping. Pois é. É muito triste. Não, e assim, tomando a dianteira, Gutenberg, porque você é o cara da ciência aqui, né? Eu dou aula de criatividade em pós-graduação e a gente vai buscar sempre pesquisas, as comprovações das coisas. Porque o que é interessante, Alexandre, nisso, o tema da minha aula é a criatividade é analógica. Eu já começo por aí. Porque a gente tem a tecnologia a favor, né? A tecnologia tem que ser parceira e não tem que ser a única forma, né? O nosso cérebro pede pelo analógico, né? Pelo tátil. Pelo tátil. Só para ter uma ideia besta aí, se você lê um livro no papel e ler um livro na tela, você vai ter uma absorção de memória muito maior no papel. Se você escreve à mão, o que você está fazendo ali vai desenvolver uma parte do cérebro que você, escrevendo no computador, você não desenvolve. Inclusive a capacidade de memorizar.
Eu falei aqui que eu comecei no teatro e tal. Então, assim, uma técnica que eu uso para memorizar texto, e olha que eu assim, quase não faço coisa como ator, mas vou lançar um livro, eu decoro alguma coisa. Para decorar, eu leio, releio em voz alta. Quando eu começo a estar íntimo, aí eu vou começar a escrever na mão. E é incrível. Quando eu faço a primeira versão na mão, eu já decoro a maior parte. É impressionante. Eu memorizo a maior parte. Você está recapitulando a história, na verdade, né? Porque você começa com a tradução oral e depois vai para a tradução escrita. Então, esse desenvolvimento de Gutenberg para cá, a gente passou, dos 500 anos, a gente passou 400 e lá vai fumaça. Quase, com pouquíssima evolução. Isso. E passamos aí algumas poucas décadas de uma evolução absurda. Né? Assim, a gente avançou muito. Mas me preocupa demais o que eu brinco, eu chamo de terceirização do pensamento. Né? A gente não quer nem criar, a gente não quer pensar mais. Quer dizer, está tudo tão à mão que eu não quero ter o trabalho de fazer nada. Aí eu fico pensando qual é o desenho do cérebro daqui a 100 anos. Eu estou sendo muito bondoso, porque eu acho que vai ser bem menos. Né? A gente vai começar a atrofiar determinadas áreas do cérebro, que a gente vai mudar a configuração do crânio. Como é que é o ser humano biologicamente lá na frente, se a gente não se permitir sonhar, desconectar. A gente precisa estar conectado. Enfrentar os problemas e buscar soluções, né? Cara, não ficar fugindo dessa coisa do TikTok que você falava, que as outras plataformas vão fazendo igual, né? Quer dizer, você fica ali cara, numa telinha pequenininha. Eu estou desenvolvendo o quê aqui? Eu estou perdendo... O que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? A gente estava falando aqui de pai, de não sei o quê. Isso é experiência. Qual é o nível de experiência que a tecnologia está me fazendo, de fato, ter? Né? Então, assim, é uma coisa vai muito mais além do que apenas a evolução tecnológica. Né? E que impactos? Como o Gutenberg acontece? O que acontece no cérebro? Assim, esses processos. Perfeito, o cérebro é compartimentado? Tem uma parte que é para escrever, tem uma parte que é para ler, outra para criar. Essa é uma visão a leitura. que até já foi, vamos dizer assim, superada. Né? O cérebro funciona... É hiperconectado. Né? É em redes. São redes, ele não tem essa compartimentalização tão grande como a gente imagina. Agora, tentando dar uma estrutura macro aqui, o que eu vou dizer, veja, eu lembro de uma aula que eu tive, isso foi em 95 para 96, quando a internet estava chegando nas universidades, a maioria das pessoas não tinha nem a internet de escada. Veio um professor da USP de Campinas dar uma aula lá no LICA, né, no Ageu Magalhães, e eu estava nessa aula, o professor Renato Sabatini, e ele comentou sobre as revoluções da comunicação. E aquilo ficou uma mensagem. Ele disse, olha, a primeira grande revolução da comunicação foi a linguagem escrita. Eu diria que a questão da linguagem verbal, de certa maneira, foi uma grande revolução, mas não foi da comunicação, exatamente, né? Da comunicação, realmente, a linguagem escrita, porque da linguagem verbal para a linguagem escrita, o que muda na estrutura social é imenso, porque você começa a conseguir deixar registrado algo que o teu contato imediato pode não ter aprendido e alguém que não teve contato com você poderá aprender. Então, a revolução da linguagem escrita, essa primeira revolução, ela é monstruosa para a humanidade em termos de conseguir fazer com que os conhecimentos não se perdessem. Então, se a gente imaginar o contexto de não ter isso e, a partir de um momento, ter isso, a diferença é enorme, né? E eu estou aqui me contendo para não entrar em detalhes, como, por exemplo, Odisseia e Ilíada, que você vê que é um texto escrito, mas que vem da tradição oral. Veja como aquilo é cansativo, assim, a necessidade de repetir para não perder informação. Então, a linguagem escrita, depois que ela chega e se consolida, é uma grande revolução. A segunda revolução foi o que você comentou, que foi o que me fez lembrar disso, que foi a prensa, né? A tipografia por Gutenberg. Porque até então, existe um romance sobre isso, a escrita de Gutenberg, é muito interessante esse romance. Até então, você dependia de uma classe extremamente privilegiada, que eram os escribas e os nomes posteriores, né? E na Idade Média, por essa época, eram monges, em geral, copistas, e era caríssimo, porque o meio era caríssimo. Eu vi alguém apresentando um dia desses um estudo de que
na época ali do início do cristianismo, assim, uma carta daquela, a praxis era, você tinha que escrever uma carta e ficar com a cópia da carta, para depois não dizerem que você mandou uma carta sem ter sido você. Então, o copista tinha que fazer uma que ficava para você como prova e a outra que ia. E isso custava, equivalente a preço de hoje, um preço de um veículo popular. Então, imagina como era custoso isso. E a prensa, né, a tipografia, barateou absurdamente a produção de livro. Então, isso foi uma outra grande revolução da comunicação conhecimento. E ele falava, naquela ocasião, que a terceira grande evolução era a internet. Só que ele foi futurista naquele momento, porque eu estou falando de 95 para 96, né? Que quando muito ali era aquela internetzinha de escada que você esperava, demorava para baixar, texto ainda ia, figura, era aquela loucura. E ele dizia, isso vai transformar. E, de fato, nós estamos, em tão pouco tempo, né, 30 anos, experimentando uma transformação absurda. Isso você falou, assim, né? A progressão é geométrica, mas com fator altíssimo, né? Então, eu vou trazer aqui uma frase da minha avó, que certamente foi frase das avós de todo mundo aqui, que é: quem nunca comeu manga quando come se lambuza. Né? Nós estamos na fase de lambuzar. Não é? Então, eu não vejo, numa perspectiva negativa, esses avanços que nós temos hoje. Agora, de fato, a quem couber interferir, né? Ser um agente social mais ativo, é necessário intervir. É necessário direcionar, é necessário ser uma voz ativa para que os erros sejam corrigidos e a gente... Veja, os erros serão corrigidos, mas para que os danos sejam menores, né? Sabe? Os erros serão naturalmente corrigidos, porque só para concluir esse raciocínio, há um tempo atrás, num evento, um colega que é responsável por uma plataforma de ensino médico estava me dizendo: Gutenberg, plataforma de ensino médico, com aulas virtuais, a gente está tendo que dividir conteúdo em vídeos de 3 minutos, porque se a gente fizer vídeos maiores que 5 minutos, as pessoas não querem assistir. E as pessoas assistem acelerando o vídeo. Acelerando o vídeo. Então, assim, existe uma distorção de achar, por exemplo, isso eu fico batendo com a minha filha, por exemplo. Olha, assistir aula é diferente de estudar. Assistir aula é meramente exposição. Estudar é mastigar, digerir. Você só vai saber que tem dúvidas depois que você entendeu tudo, mas senta para estudar que as dúvidas vão surgir. E o aprendizado só vai acontecer depois que você resolver suas dúvidas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento. As pessoas estão mergulhadas. Há uma outra coisa aqui que é cruel, que talvez não houvesse antes, é que essas coisas, não é teoria da conspiração, mas essas plataformas, elas foram planejadas e deliberadas para provocar consumo, do mesmo jeito que o engenheiro do mesmo jeito que o engenheiro de alimentos sabe que tem que ter açúcar, tem que ter umami no biscoito, no salgadinho. Não importa a qualidade nutricional, o que importa é que seja algo que você come e queira comer de novo. A mesma coisa vale para essas mídias, não é? Então, até a maneira de você passar ali, né, com o dedinho assim puxando, você está estimulando vias cerebrais dopaminérgicas que estimulam um comportamento repetitivo semelhante a drogas. Gutenberg, explica pra gente o que é isso, dopaminérgico, o que é isso? Olha, a dopamina é um dos principais neurotransmissores específicos, vamos dizer, do cérebro. Está envolvido em muitos processos, mas um dos processos é o processo de prazer e recompensa, tá? Então, esse modo que as mídias sociais que são mais bem-sucedidas usam, ela explora esse mecanismo biológico, porque as pessoas ficam ali dependentes, ficam utilizando, os algoritmos vão identificando tuas preferências e a partir disso vão sendo apresentados para você conteúdos comerciais, propagandas e anúncios de coisa que você tem mais chance de comprar e está sendo motivado para. Então você vira meramente um consumidor. Um consumidor manipulado. Um consumidor viciado. Significa que aquilo dá prazer pra gente. Isso. E o prazer é cada vez mais imediato. Né? Então é o crack perigoso, digital. Né? É o crack digital. É o prazer perigoso. É o crack digital. Então, tua fala também, só te interrompendo rapidamente, assim, que você falou uma coisa muito interessante. Eu estava na Bienal de Paulista uma vez com Carlos Sierra. E Sierra fez um comentário interessante, que eu externava a minha preocupação com essa geração que está
demasiadamente digital, né? E ele dizia, cara, escreva o que eu estou lhe dizendo. As pesquisas mais na frente, a ciência vai mostrar que o próprio cérebro humano vai estar sendo desenvolvido. Essa turminha que está chegando aí já é uma turma já evoluída, o cérebro já está além do nosso. Então, quando eu digo, pode ser que daqui a 100 anos a gente esteja deformado, talvez seja uma transformação, inclusive, biológica do ser humano. É uma coisa que só lá na frente a gente vai ver. Não é? Mas, assim, a minha preocupação acaba sendo bem mais negativa, porque a gente vê, e eu tenho um exemplo dentro de casa, a minha filha de 6 anos de idade aprendeu a ler, e ela chega em casa, ela pega um livro. Meu filho de 2 anos chega em casa e pega um livro. Ele não sabe ler, mas ele adora. E fica, o leão, o macaco, fica falando lá, lendo imagens. Seja, porque tem um pai que tem livros É em o casa, estímulo, é o que estímulo. tem um ambiente propício. Eu tive um debate uma vez, Alexandre, que uma figura proeminente aí da Academia Brasileira estava participando. Ele disse, olha, eu tenho uma netinha que eu dei um gibi da Mônica e ela fez assim na página. Aí eu disse, cara, me perdoa, mas é uma questão de educação. Né? Se a menina em casa só vê tela, ela vai fazer isso. A minha não, a minha folheia. A minha nem lia na época, mas ela folheia, ela ia lá, ela adora. Então, imita o pai. A experiência, né? Mas seguindo isso, e ainda nessa perspectiva biológica que você está dizendo, você tinha comentado, veja, tem alguns dados muito interessantes. E o que você está dizendo faz todo sentido do ponto de vista, vamos dizer assim, biológico mesmo. No trabalho de arqueologia, com as espécies de hominídeos, né, que nos antecederam, até o Homo sapiens, tem um dado muito interessante, que o surgimento da linguagem verbal coincide com a interrupção do crescimento da cavidade craniana. O que sugere que o cérebro parou de crescer a partir do momento que a gente adquiriu a linguagem verbal. Esse é um dado muito interessante pelo impacto que a linguagem verbal tem para o funcionamento cognitivo e para a apreensão da realidade. Porque o papel do cérebro é apreender a realidade da melhor maneira que garanta a sua sobrevivência. A linguagem escrita, por outro lado, tem um impacto gigantesco no funcionamento social, mas biologicamente as transformações também são enormes. A arquitetura, se você fizer uma ressonância, né, que é uma imagem estrutural de um analfabeto, de uma pessoa altamente escolarizada, você não vai ver diferença. Um adulto analfabeto, desde que tenha sido bem nutrido, a imagem é a mesma. Mas se você fizer imagens de neuroimagem funcional, né? Ou seja, você submete o cérebro, a pessoa a alguma tarefa e, na medida que ela realiza essa tarefa, você vai vendo que áreas cerebrais são ativadas. Aí a diferença é grosseira. Sim. Porque a ativação, a maneira como a ativação é distribuída envolve muitas áreas. Numa pessoa escolarizada, alfabetizada, com um bom nível, comparado com uma pessoa que não teve acesso a isso, é muito grande. Ou seja, ele tem muito mais caminhos para resolver os mesmos desafios e tarefas do que alguém que não tem. Então, existem mudanças no funcionamento que são grosseiras. Né? Na verdade, essas mudanças são grosseiras. Estruturalmente, às vezes, até tem uma coisinha ou outra, mas não é tão chocante quanto essa outra. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, lembrando disso, certa vez eu assisti o professor que é o titular da neurologia da Universidade de Viena. Cheguei um pouco mais cedo na aula e a gente até conversou um pouco. Ele apresentou um trabalho muito interessante com pessoas que haviam sofrido amputação de membros e que ele estudava sob o ponto de vista funcional. Então, o sujeito, por exemplo, queria aprender a tocar trompete usando os pés. Quando ele começava a neuroimagem funcional, a área dos braços estava lá inativa, porque ele havia perdido o braço, militares, por exemplo, né? Veteranos. E à medida que ele começava a usar os pés, dedos dos pés, para ir aprendendo a tocar trompete, o controle dos pés, que antes estava somente na área que controla os pés, né, na área motora que controla os pés, isso ia mudando e daqui a pouco a área que antes controlava os braços começava a controlar os pés também. Quer dizer, a arquitetura da cognição e da motricidade, que motricidade e cognição não está tão separado assim, não está separado. Ela vai se modificando para atender uma demanda. É a neuroplasticidade do isso, cérebro, então a linguagem escrita tem um impacto monstro. A gente pode entrar em mais detalhes aqui, eu não vou me estender agora,
né? Para não monopolizar a conversa, mas É porque é interessante o demais. impacto é muito grande. É muito grande. A propósito que você falou da questão da funcionalidade, recentemente saiu uma matéria no site da UOL Educação, dando conta que dos alfabetizados no Brasil, 29% são reconhecidamente analfabetos funcionais. Capazes de lerem, embora incapazes de compreenderem o que está escrito. Lamentavelmente, eu tive já muitas experiências, e eu digo assim, são experiências recentes na minha função de professor, de docente. Então, eu acredito que é nesta geração. Alunos que leem o quesito da prova e me chamam. E, professor, o que é que você está pedindo? Eu digo, está escrito. Leia. Mas eu já li, mas eu não estou entendendo o que você está pedindo. Isso na universidade pública. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Embora eu compreenda que talvez, como disse seu colega, os cérebros que estão nascendo agora estão muito bombardeados de novas tecnologias, estão meio sem saber o que fazer com isso, estão se lambuzando na manga, e no futuro tenhamos mentes muito mais brilhantes. Eu sou pessimista quanto a isso. Mas não podemos ser passivos, né? Veja, na Finlândia, que houve a experiência de alfabetizar sem aprender a escrever, usando a digitação, depois de voltar atrás, 10 ou 15 anos, eles cancelaram o projeto totalmente, verdade. porque viram que não estava valendo a pena isso. Funciona. Né? Então, quando se desde trata que haja acompanhamento política educacional com seriedade. com né? seriedade, Porque se você é capaz né? de voltar Tudo, atrás. É Aqui tudo é tratado, lasca. tudo é gerido de verdade, né? Então, eu acho que temos que ser vozes, assim, no sentido de apontar para esses problemas. Porque são problemas, né? Não dá para tirar... Agora, que acontecerão transformações cerebrais com isso, acontecerão. Na hora que você usa esse recurso, essa tecnologia de uma maneira... Eu vou usar essa tecnologia para complementar uma coisa que a minha tecnologia anterior não chegava. Então, ela é complementar, ela não é o centro. Né? Ela complementa uma necessidade, aí eu acho que a gente tem um caminho bem interessante. Né? Você falou também outro assunto que me interessa bastante, que é essa questão do funcionamento do cérebro clusters. Quer dizer, ele vai, se falhou aqui, vem um outro e assume a função. Né? Eu vi até uma reportagem há um certo tempo na televisão de um jovem que tinha perdido um hemisfério do cérebro, mas ele foi treinado de tal modo que o outro hemisfério começou a assumir funções oriundas ou originalmente do hemisfério que ele perdeu. Né? Isso, inclusive, derruba aquele mito que você já citou aqui, de que o cérebro é todo dividido. Não, ele é todo interconectado. Né? E é muito interessante porque o cérebro é uma ferramenta poderosíssima e a gente precisa estimular essa ferramenta. Né? Ela se desenvolve. E, ao mesmo tempo, ela pode se subdesenvolver se você não ativa as coisas. Então, esses processos básicos que nós desenvolvemos lá desde o Homo sapiens para cá, de cognição, de leitura, de absorção, a coisa do sonhar, né? A coisa de você projetar, e aí a partir do momento que você está preso numa tela, você para de fazer isso. Né? Se você está desconectado lendo um livro, cara, você vai viajar para algum lugar. Claro. Sua mente vai desenvolver isso aí. A sua imaginação, a imaginação é uma coisa poderosíssima. Eu estava pensando sobre criatividade, leitura. Ler faz bem para a saúde? Com certeza. Com certeza. Muito, Veja, né? a aquisição da linguagem... Tem 2 pontos aqui que vou tentar ser bem objetivo. A aquisição da linguagem escrita, aprender a usar esse sistema e desenvolver esse sistema. Se a gente compara os grupos aí, considerando isso, ou seja, o grupo que não aprendeu com o grupo que aprendeu, a diferença aqui é abismal. Aprendeu e não aprendeu a usar o sistema. E quando você vai para os que aprenderam a usar o sistema, aqueles que têm menos habilidade com aqueles que têm mais habilidade, a diferença também é muito grande, mas não chega a ser abismal aqui como antes. Porque na hora que você adquire, algumas coisas mudam radicalmente. Uma delas talvez as 2 mais importantes. Você sai de um nível de pensamento muito concreto para um pensamento abstrato. E eu vou dar alguns exemplos objetivos, práticos do dia a dia aqui. E a outra mudança é pensar de forma categorial, ou seja, ser capaz de gerar categorias. Isso tem uma diferença
enorme no dia a dia. Gutenberg, o que é gerar categorias? Gerar categorias. Pode dar um exemplo? Categorizar o pensamento. Vou dar os dois exemplos, do pensamento concreto e do pensamento abstrato. Quando estava lá na coleta de dados do mestrado, que foi nessa área de cognição com analfabetos, aqui era assunto bastante também, o lugar onde eu coletava dados era uma secretaria de assistência social de uma cidade aqui do interior, que tinha perfil para eu coletar esses dados, e ela ficava numa ruazinha lateral à igreja. Tinha uma igreja. E na parte da avaliação cognitiva das pessoas, uma das questões era orientação espacial. Onde é que você está? Cite algum lugar perto daqui de onde você está. E começou a me chamar a atenção que nenhum dos entrevistados dizia que a gente estava do lado da igreja. Ora, era a maior referência espacial que a gente tinha. A igreja ocupava um quarteirão e a casinha ficava de frente à igreja. E o cara dizia, tem a oficina de mano, tem a lojinha de dona fulana, mas ninguém dizia igreja. E ali, depois da metade da coleta, eu não podia perguntar no meio, mas quando terminava a coleta, eu comecei a perguntar, olha, lembra que eu te perguntei alguma referência aqui perto? Se lembra? Por que você não... E a igreja? Sabe qual era a resposta de todos, invariavelmente? Não, a igreja é lá na frente. Nessa época eu estava lendo Lúria também, um livro que eu recomendo a todo mundo, chamado Desenvolvimento Cognitivo, e acendeu, assim, sabe? É o pensamento concreto. Para essa pessoa, a igreja, ela é bidimensional. Ela é aquela coisa, é ali. A lateral da igreja não é a igreja. A igreja é a representação simbólica, semântica, é a fachada, visual, é a fachada. É bidimensional. E isso é tão verdadeiro para ele que ele não deu a igreja como referência. Experimenta perguntar a uma pessoa analfabeta, né, numa cidade que você não conhece, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Tenta seguir as explicações que ele te dá. Você não vai conseguir, porque a representação dele é bidimensional, é concreta, não é abstrata. E Lúria tinha feito uma coisa parecida com algumas pessoas. Ele chegava e dizia assim para as pessoas, o lugar foi no Uzbequistão, logo depois da Revolução, e aí ele perguntava, no Uzbequistão, os ursos, eles têm ursos lá, mas os ursos são marrons, são ursos pardos. E aí ele dizia, olha, você já viu um urso? Já? Não, é marrom e tal. Ele disse, olha, lá no hemisfério norte, lá no norte, bem no norte, os ursos são brancos. Aí o cara, tá, os ursos são brancos. Isso ele fez com vários agricultores. Aí logo depois ele perguntava, qual é a cor dos ursos lá do hemisfério norte? E o sujeito dizia, não sei, eu nunca estive lá. Então, a aquisição da informação, necessariamente, ela é concreta e baseada na experiência. E a linguagem escrita modifica esse padrão totalmente. E o pensamento categorial é interessantíssimo. Isso a gente também... É uma coisa que eu lido até hoje no dia a dia. Se você pede para uma pessoa... Eu não vou testar, não. Eu vou só simular aqui. Me lascou, ele quer me lascar. Você pede para uma pessoa e diz assim, olha, eu vou contar 1 minuto aqui e você vai me falar nomes de animais. Certo? Se essa pessoa é escolarizada, na hora que você faz isso, ela vai gerar um número muito maior, claro, mas depois, quando você vai analisar a resposta, esses animais, eles vão seguindo uma lógica que não é igual de pessoa para pessoa, mas ele, por exemplo, pode começar com animais domésticos, depois ele vai para os animais selvagens, mas vai primeiro os felinos, depois as aves, depois... Então, existe uma lógica que ele não planejou. Isso apareceu ativamente na hora que ele gera a categoria. Quando você vai para o sujeito, por exemplo, não escolarizado e não alfabetizado, a sequência que ele vai seguir para gerar isso é totalmente concreta. Ele não pensa como categorias. E isso tem um impacto gigantesco para o dia a dia. Não é? Nas escolhas, às vezes no seu colaborador, às vezes um colaborador de casa que não consegue organizar uma lista de uma feira, que não consegue guardar as coisas, por exemplo, numa geladeira de uma maneira que faça sentido. Você deixou um tempo sem organizar, quando chegou lá, tá comida velha misturada com comida antiga, e aí estragou coisa. Não é por má vontade nem descuido, é por não ter esse pensamento categorial desenvolvido. Essa coisa do impacto da leitura na saúde, Alexandre... E só para finalizar, fechar o raciocínio, a habilidade de leitura é uma das
principais ferramentas da escolarização que modifica isto, porque você começa a pensar de forma simbólica e não concreta. Isso é muito interessante. Eu só queria dar um exemplo aqui. Isso, claro, tem muitos estudos a respeito do impacto da leitura na saúde física mesmo, né? Que ela é por conta do mental, obviamente. Betânia, que é da Biblioteca Popular do Coque, a biblioteca comunitária, Betânia tem um trabalho espetacular no Coque. E ela me contou uma história uma vez, que a biblioteca ela abre, fica lá com as portas abertas, e tinha uma mulher que chegava, ficava do lado de fora, ficava ali na área, e não entrava, né? E ela dizia, oi, pode entrar. Ela, não, obrigado, e ficava. Uma semana, 2 semanas, um dia a mulher resolveu entrar. Ela, vem cá, tá. Ela disse, não, eu não tenho costume de ler, o que é que você me indicaria? Ela pegou um livro de Clarice Lispector e disse, olha, lê Clarice. E ela levou o livro. Ela disse, eu me surpreendi que uma semana depois a mulher voltou, com Deus eu quero outro. Eu já li. E a mulher não tinha nenhum hábito de leitura, nenhum nada, né? E a mulher começou a se tornar uma frequentadora assídua, né? E um dia, passou o tempo, sei lá, 1 ano, e a mulher indo lá, tirando o livro sempre. E um dia a Betânia disse que foi na UPA, ou no posto de saúde, eu não lembro lá, da comunidade, e o médico disse, Betânia, parabéns, viu? Peraí, parabéns pelo quê, né? Aí ele disse, não, você sabe, dona fulaninha, que ela é assídua sua, ela me diz aqui que está lendo muito, faz pouco mais de 1 ano, ela já não toma mais os remédios controlados que ela tomava, né? Ela praticamente não tem medicação mais para ela. Ela é outra pessoa. Ela estava num estado de depressão muito forte e hoje ela já não tem mais a depressão. O estado dela é outro, completamente diferente. E Betânia dizia, ela dizia a mim, poxa, eu fico lavando prato, eu paro porque eu estou querendo saber contar onde a história vai. Então, assim, o impacto que a ludicidade, que o processo da leitura, como dizia Vladimir Nabokov, ele é mecânico, a partir do ponto em que o olho acompanha, né, as palavras, não é? E ele é extremamente sensorial. Por isso você fala também dessa questão do sensorial, porque ele brincava, ele dizia, se a escrita não arrepiar, né, ele usava uma expressão, não arrepiar tua coluna, tua espinha dorsal, ela não funciona. Ou seja, a literatura, a leitura, ela é para ti mexer, para te sacudir. E vai mexer num monte de coisa. Porque o estado de reflexão, você está falando do pensamento, o quanto a leitura não influencia para você ter um pensamento categorizado ou não é? Para você dar suas escolhas de decisão, no senso de alteridade, né? Porque eu costumo dizer, a gente não exerce plenamente a alteridade nem a empatia, são coisas próximas, mas distintas, não é? Mas a gente desenvolve um senso. E a literatura te traz isso a partir do momento que você vivencia o personagem, que você traz o personagem para a tua realidade. Por isso que cada um que lê é um livro diferente. Não é igual. Porque eu leio a partir das minhas experiências. Aí bate um pouco naquilo que a gente vinha falando, da criatividade também. Eu vou pegar essa tua deixa, que é uma coisa importantíssima, e dizer o seguinte, veja. Vai ser uma coisa meio mística o que eu vou dizer agora. Mas é assim. O que a gente chama de realidade, então, isso aqui que a gente está vendo, na verdade, não é a realidade. É a imagem que o nosso cérebro está criando. Perfeito. Né? Então, às vezes, eu já vi alguém dizer assim, olha, a gente vê o cérebro do outro, por exemplo, numa aula de anatomia, mas a gente não vê o nosso cérebro, se vê, e a gente ainda vê o nosso cérebro com uma vantagem, a gente vê ele funcionando. Mas como assim? Isso que você está vendo é o seu cérebro. Não é uma imagem que o seu cérebro criou, é o seu cérebro. A imagem que nós vemos é uma imagem que foi criada no nosso cérebro e projetada, então a gente interage. Então eu estou vendo um copo, se eu fizer aqui eu vou sentir, porque existe um objeto real que criou essa imagem. Mas a imagem que está aqui é uma imagem cognitiva, construída cognitivamente, vamos dizer assim. A linguagem escrita, na hora que você lê, você constrói mundos paralelos a esse mundo aqui, mas com a mesma carga, vamos dizer assim, neural, com a mesma energia neural que a realidade também cria. Então, você consegue criar mundos ou enxergar o mundo sob perspectivas diferentes. Então, você consegue enxergar mais oportunidades, por exemplo, a partir do momento que você tem mais leitura. Isso pode levar a um labirinto perigoso também, que é quando, e isso acontece hoje, talvez seja o mal dessa virada de século agora, que é a ansiedade. Porque nós começamos a viver no mundo que a nossa linguagem está criando para a gente imaginando, no mundo das possibilidades. A gente não vive o mundo real, a gente começa a viver esse mundo imaginário.
Isso pode não ser bom, isso pode não ser saudável, mas aí a culpa não é da linguagem, não. A linguagem foi só o meio, foi só a ferramenta, né? Eu comprei essa... desculpe. Não, é só um parênteses. A gente estava conversando sobre a biografia, né? Que eu publiquei, a história da Dona Lourdes Alencar, Todos os Amores de Lourdes. E eu fui fazer uma pós-graduação em escrita criativa no meio do processo de construção do livro, porque eu fiquei muito naquela... Embora eu tivesse uma boa noção, mas eu fiquei muito... eu estou coletando uma informação de vida e eu preciso transformar isso em literatura. Né? Como é que eu faço esse jogo entre realidade e ficção? Por mais que eu já entendesse essas projeções e tudo, mas na hora da escrita isso foi um gap para mim. E eu, quando fui fazer a pós, foi muito interessante, porque eu resolvi fazer meu TCC baseado no livro. Então, Memória, Realidade e Ficção na construção da obra biográfica Todos os Amores de Lourdes. Foi o títulozão lá do TCC. E aí eu fui estudar Aiser, Bakhtin, fui estudar Silvia Molloy, que era uma escritora de autobiografia, que ela tem um estudo interessantíssimo sobre isso. E a gente passa a entender, por exemplo, a questão da memória, porque, na verdade, o livro ele é totalmente embasado nas memórias de Dona Lourdes Alencar. Né? Por mais que eu tenha ido buscar algumas confirmações aqui e acolá, mas é o que ela viu, como ela sentiu, como ela processou e como ela guardou isso dentro dela. Né? E esse processo de enxergar a realidade, o cérebro é inteligentíssimo, né? Ele sabe que precisa guardar energia, então assim, ele guarda o que é importante. Então, daqui a 15 anos, eu encontro o Gutenberg. Rapaz, a gente esteve lá no estúdio com o Alexandre, com o William. Ou falo, com aquele rapaz, nem lembro o nome dele. Aí você, tu lembra que tinha o Wesley lá, rapaz, que estava com uma camisa do esporte? Ele, não, cara, estava com a camisa do Santa. Não, era a camisa vermelha. Ele já está vibrando com o santinha dele ali. Ou seja, a gente vai lembrar do fato, mas vai divergir de algumas coisas, porque o cérebro não vai se preocupar com a cor da camisa de Wesley. Ele não vai se preocupar com isso. Ele vai guardar. O Wesley estava lá. Né? Mas a memória, ela usa muito de ficção. E enxergar a realidade pede necessariamente por ficção. Então, essa dicotomia entre ficção e realidade, ela na verdade, não é dicotômica. Com certeza. Existe uma linha muito tênue aí. E a vida do escritor é brincar com isso. É maravilhoso. Né? Então, assim, acabei estudando muita coisa, foi até com o Elton de Mello. O Elton foi meu orientador. E foi muito interessante eu ia absorver outras coisas, ver estudos e tudo mais, até para eu dizer, cara, para com isso. Então, assim, eu lembro que tem uma cena duríssima do livro, que é uma cena de pedofilia, porque é o pai que estupra a própria filha. Essa é uma história verídica, né? Dona Lourdes depois adotou 10 filhos, teve 3 de barriga, então é uma história inacreditável. Mas eu lembro numa das cenas que ele vai abusá-la, que ele vai tirar a calcinha amarelinha com o ursinho. Dona Lourdes não falou isso. Mas eu, como escritor, eu posso me valer da ficção para fazer com que a cena ainda seja mais abjeta. A liberdade poética, né? E de você pensar que pode ter sido. Não sei, ela não me deu essa informação. É um cenário bem provável, né? É um cenário bem provável. Então, assim, a memória dela tem inúmeros gaps. Como é que eu vou descrever o ambiente? Eu não tenho. Mas é uma memória traumática. Traumática. E eu tenho um ambiente extremamente pesado e agressivo sexualmente e num tesão pervertido. Né? Então, eu tive que me valer da ficção para preencher determinados gaps, mas com uma finalidade. Aí onde a literatura, a escrita é isso. Os recursos que eu uso para que aquilo te atinja, para que aquilo te faça ver o que eu estou querendo. E essa visão, entre aspas, ela vai ser distinta para cada um. Pode ser que alguém leia isso e tenha tesão. É um doente também. Né? Pode ser que alguém veja e não consiga mais ler. E tem alguém que chora. Tem alguém que absorve e passa pela leitura sem maiores efeitos. É a experiência de cada um que vai fazer como é que eu me relaciono com aquela escrita. Né? Então, isso é um troço bem complexo, é bem amplo. Né? Conversando com vocês, a gente está falando leitura como se a leitura dependesse somente dos olhos. Né? Mas a gente tem a leitura em braille. Do ponto de vista neurológico, há diferença? Mais ou menos. Assim, porque, veja, retomando aquele outro ponto lá, a gente não tem setores no cérebro como compartimentos isolados, a gente tem redes neurais, mas tem áreas que a gente chama de epicentros, que são áreas que são mais dedicadas a uma determinada função. São áreas que convergem informações
mais dedicadas à linguagem, ou mais dedicadas à percepção ou coisa assim. Então, como a aquisição da linguagem escrita para o nosso cérebro é algo muito recente, há alguns autores que falam que o nosso cérebro ainda é um cérebro analfabeto, porque a aquisição da linguagem escrita é muito recente, e o que a gente tem para usar a linguagem escrita partindo do estímulo visual são adaptações de áreas corticais, que são occipitais, visuais, que são usadas no dia a dia normal para perceber forma, para perceber movimento, para perceber contraste branco e preto, né? Porque a gente usa mais esse contraste. Então para quem é o leitor do texto escrito através da visão, essa pessoa vai acessar as áreas de conteúdo, as áreas de memória, as áreas de significado a partir desse córtex occipital, que está sendo adaptado das áreas de percepção de forma para decodificar um código escrito. Para a pessoa que usa o Braille, ele vai utilizar um caminho diferente, mas para acessar as mesmas áreas. São processos diferentes, são mas processos, vai vai são acessar, caminhos diferentes que vão ele vai acabar chegar no mesmas mesmo áreas. lugar. Ele vai criar uma imagem espacial sensorial, do mesmo jeito que você cria uma imagem espacial. Tanto que existe um experimento visual, por exemplo, e qualquer pessoa pode fazer isso, existem até aplicativos que fazem isso, que se você não mudar a primeira e a última letra de cada palavra e mudar as outras no meio, uma pessoa com bom nível de leitura vai conseguir ler o texto naturalmente. E é impressionante ler. Porque ele não está lendo por sílabas. Sim. Ele está captando a palavra. Então o cérebro já identificou que aquelas letras ali possivelmente são aquela palavra, né? Então ele cria um acesso rápido ao código. Sim. A mesma coisa vai bem acontecer com o leitor de associativo, Braille. Qualquer um de nós, se tentar começar ali, vai achar, caramba, é muito difícil isso, assim. Como é que ele percebe que esses 3 pontinhos estão em ângulo reto e esses outros aqui... Sim. Não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já tentou fazer isso. Não, É difícil. não é fácil para quem nunca fez, mas também não é fácil Também. aprender o código escrito a primeira vez. E existe um tempo que a gente pode chamar, é um tempo perdido. Uma idade em que você não desenvolve essa capacidade ali na infância. Por exemplo, não aprendeu a ler, uma criança que fica privada de ensino, em que ela não teve a oportunidade de se alfabetizar. Depois, passado o tempo, isso compromete a aprendizagem. É uma pergunta que, assim, que tem muitas vertentes aí. Eu vou tentar objetivar, porque, assim, na maioria das vezes, esse não aprendizado não é um fenômeno puramente cognitivo. Às vezes é um fenômeno social, ou seja, é alguém que o ambiente também é muito pobre do ponto de vista de estímulo, né? Às vezes nutricional associado, a pessoa não teve uma boa condição de nutrição e não permitiu chegar àquele problema. Então, assim, na fase de pesquisa, a mesma dificuldade que eu tive foi encontrar analfabetos saudáveis por causas somente sociais. Tipo assim, ele era um agricultor que morava num lugar que não tinha acesso nenhum à escola. Então, ele não foi alfabetizado porque não tinha escola, né? Mas é possível, sim, aprender depois. Claro que nessa fase de desenvolvimento cerebral, principalmente até os 19 anos, vamos dizer assim, é a fase ideal. E quando a gente está falando de linguagem, por exemplo, para idioma, essa primeira infância é importantíssima para aquilo funcionar como algo nativo, como algo que vai ficar ali nas memórias mais básicas. Mas não é impeditivo. Não é impeditivo. Você pode sim adquirir, desde que não haja outros fatores que impediram essa aquisição. A tua pergunta só me veio na cabeça os cantadores, violeiros, analfabetos, que têm uma capacidade absurda de montar um decassílabo de improviso ali, ou sei lá, com a métrica perfeita. É processo associativo. É isso. Que não está voltado para a leitura, mas que ele consegue fazer mentalmente, de improviso ali. Né? Você pega o Louro do Pajeú. O Louro do Pajeú é genial, assim, o que o cara fazia. Né? Então, é muito interessante, é muito complexo. Não dá pra, Veja, a linguagem escrita é uma ferramenta muito poderosa, mas como toda ferramenta, vamos dizer assim, há aspectos que a gente poderia olhar por um prisma negativo. Um deles é a homogeneização das pessoas, né? Existe uma tendência, de certo modo, a você padronizar uma maneira de pensar.
Tem um filme antigo, já muito interessante, que aborda isso de alguma maneira, que é o Enigma de Casper Hauser. Né? Então, mas no dia a dia, sem precisar ir tão longe, a gente vê algumas situações assim, de pessoas não alfabetizadas, né, iletradas, mas que têm um modo de pensar diferente do convencional e brilhante. Brilhante, fabuloso. Eu lembro de um senhor assim, iletrado, na época que eu coordenava o serviço lá no Hospital de Areia, serviço de demência, e ele trazia a esposa. E a gente explicava as coisas a ele e o modo dele olhar era de quem estava plenamente atento ao que a gente estava falando. E quando a gente terminava de falar, ele explicava do modo dele para ter a confirmação de se havia entendido ou não. E eu lembro que enquanto a gente falava, ele ficava numa postura assim, ele sentava com a perna assim e a mão assim. E ele me causou uma impressão fabulosa. Que capacidade cognitiva, tanto que depois... mando um abraço aqui para a dona Débora, se ela ouvir isso. Eu procurei seu Corbiniano Lins, que é artista plástico, falecido, infelizmente, dona Débora, a esposa dele, e disse: seu Corbi, eu vivenciei essa cena aqui. Aí eu disse: olha, lá na França, Rodin fez um pensador. Eu queria que o senhor fizesse o pensador de Corbi, aqui baseado nessa cena. E ele comprou a ideia e fez a escultura do pensador inspirado nessa figura. Porque essa figura me impressionou, sabe? Era o Casper Hauser aqui de Pernambuco, sabe? E essa imagem me trouxe a minha filha, Maia. E agora a Gael também. As crianças em geral. Porque a formação das palavras, do pensar da palavra. Maia, principalmente, Maia desenvolveu muito rápido. Então, assim, a gente estava conversando aqui, ela estava olhando minha boca. Eu estava falando com ela, eu percebi ela olhando a minha boca. A atenção prendia aqui. E ela desenvolveu uma quantidade de palavras. Ela tem uma pesquisa bem interessante que mostra que a criança, até os 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela é capaz de entrar em contato com mais de quase 1,5 milhão de palavras. Claro que nem todas é diferente, há muita repetição nisso aí, porque as repetições são importantes também para que o cérebro, né? Mas olhar e perceber como a pessoa está falando ajudava ela a desenvolver isso. Então, a imagem do senhorzinho lá bate muito com essa imagem da criança. E isso é para dizer que existem outros caminhos para o desenvolvimento cognitivo. Agora, é indiscutível que a aquisição da linguagem escrita é uma ferramenta poderosíssima. E eu diria que seria uma questão de injustiça social não oferecer isso e não assegurar que todas as pessoas pudessem desenvolver isso bem, porque o analfabetismo funcional é um problema que vem aumentando. Pois é. E que vem aumentando. Essa era uma questão que eu queria explorar um pouco mais. Isso tem um impacto óbvio no indivíduo, evidentemente, né? As repercussões não só estruturais do cérebro, mas sociais, né? Sim. As limitações que isso causa. Isso tem um impacto na sociedade, porque a sociedade é feita de indivíduos e quando esse número é grande, a sociedade está prejudicada. E tem um impacto na própria nação, porque isso diminui muito o potencial produtivo de uma nação, né? Muito bem. Aí você fala, é uma injustiça social. Eu digo que isso é um processo de suicídio para um povo, né? Mais do que uma injustiça. Então, isso é uma coisa que tem que se ter um paradeiro. Não é possível que isso vá perdurar por mais tempo. Com seriedade, né? Com seriedade, rapaz. Pensar no valor humano da coisa. Exatamente, Não é? exatamente. Porque é inclusão. Você imagina um indivíduo que precisa pegar um mundo e não sabe ler. Ler uma prescrição médica, acessar um serviço de saúde. Isso a gente vê no dia a dia, assim, de uma forma muito, muito clara, né? Tanto de coisas simples, como seguir uma orientação, que você está dizendo, prescrição médica, tanto que até a literatura avançou nisso, né? Então, hoje se diz lá, você não diz basicamente qual foi a dose que o sujeito tomou, qual foi a dose que ele foi orientado a tomar. Porque se ele tomou ou não é uma certeza, não é? Não é uma certeza, é o que ele foi orientado a fazer, não necessariamente o que ele fez. Então, a gente vê isso, assim, a dificuldade de seguir a orientação e de desdobrar a orientação. Mas há essas questões da saúde mental, além da saúde social também, que é da compreensão de si mesmo, da capacidade de resolver os conflitos, da capacidade de elaborar um luto. A capacidade de elaborar um luto, né? De ficar andando em termos de pensamento, né? Em círculos e não conseguir sair
dos problemas, porque falta ali faltam alternativas cognitivas para conseguir escapar daquele loop, né? E a linguagem escrita é uma ferramenta poderosíssima para promover esse tipo de transformação. Né? A coisa da receita, eu me lembrei de Marcelino Freire. A gente fez um painel em Bogotá uma vez. Eu estava fazendo a Em feira tempo do de livro. vacina, eu diria que a linguagem escrita muito desenvolvida, ela é imunidade para manipulação. Boa. Boa. É. Sabe? E é o que a gente precisa imunidade e é o pra que manipulação. determinadas classes políticas não querem, né? Ou todas. É impressionante, na maioria. Mas aí Marcelino tem um depoimento muito, muito interessante. Marcelino é de Sertânia, né? Mora em São Paulo já há 200 anos. E ele disse que na casa dele ele era o leitor de bula. Porque ele era dos filhos, era o que aprendeu a ler primeiro. E ele oficialmente era o leitor de bula de remédio. Então ele era arretado porque eu era muito usado, né? Então eu me sentia muito bem por isso, mas ao mesmo tempo era uma responsabilidade, né, Gordo? Ele leu errado. Se errasse né? na dose, alguém se ferra ali, eu estava ferrado primeiro. Então, numa família pobre do interior, e é engraçado que ele é o Wilson Freire, que é Bida, né? Bida é primo ou é irmão de Marcelino? Agora eu acho que é irmão. Wilson, por sinal, é médico Wilson também. é médico, poeta, o cara arretado, o cara é criativíssimo, cineasta. Então, é muito interessante você pensar no poder da leitura com coisas que teoricamente são simples, mas que tem um nível de profundidade imenso, né? Então, assim, o cara hoje é escritor, mas era o grande leitor de bula da família. A gente fala muito, e eu falei há pouco de um modo que pode parecer uma visão muito parcial daquilo que é a leitura, ou o papel da leitura na evolução cultural da nossa espécie. É claro que a leitura, o ato de ler, por si só, ele é um exercício muito rico, né? Ele nos ajuda a ter foco, atenção. Isso ajuda, evidentemente, a desenvolver a produtividade, a capacidade de diálogo, de negociação. Mas ler é uma experiência transcendental. Não é raro a leitura nos transportar para mundos que fogem à realidade imediata. Alguns podem até pensar, mas isso é inútil. Né? Porque eu já ouvi gente dizer, mas isso é uma perda de tempo. Você ficar sonhando com coisas que... Ora, se não fosse isso, se não pudéssemos dar esses saltos, né, simbólicos, não teríamos a filosofia, a gente nem evoluir enquanto as artes, né? Talvez não tivéssemos o próprio mundo tal qual conhecemos. Com toda certeza. Né? E é interessante tua colocação, William, porque a literatura é isso. Né? Assim, a gente trabalha basicamente com a subjetividade. Né? Se eu for escrever um texto acadêmico, eu tenho um compromisso muito grande com a objetividade para me fazer entender. Exato. Não é? Ou uma comunicação, uma matéria no jornal. Mas quando eu vou para a área literária, eu tenho um compromisso com a subjetividade. Meu compromisso não é com a comunicação. Meu compromisso é com como você vai... Como eu quero montar um texto, entre aspas, vou usar um termo bem genérico aqui, para que o leitor absorva, sabendo que cada um vai absorver de seu jeito. E aí é a grande riqueza do negócio. Né? É você criar uma cena dúbia, onde você omite uma informação, mas ao mesmo tempo você dá a entender. Você traz um mundo para o papel e cada um vai viver nesse mundo como vive no mundo, vamos chamar assim, de real. Né? Real, entre aspas. E o que é interessante é que a escrita ainda é muito limitada. Sim, né? A nossa linguagem, com a nossa certeza. Escrita, a gente ainda tem uma limitação muito grande. É uma codificação. E sempre né? será. Sempre será. Sempre né? será. Não sei que a gente desenvolva Esse algo. é um dos, vamos dizer assim, falar dos aspectos negativos, eu não gosto de usar nesse sentido, mas não positivos. Vamos fazer como Beto Guedes diria, não positivos, aspectos não positivos da linguagem, que é isso, né? Ela é uma representação do real. E um dos problemas que muitas vezes levam à ansiedade, assim, em raiz, quando a gente vai ver, é que a gente está tratando a representação do real como se fosse o real. A gente está tratando o símbolo como se fosse o objeto que ele tenta representar. Né? Então, mas eu entendo que mesmo isso é uma questão de desenvolvimento da habilidade de leitura. Quando você desenvolve realmente a habilidade de leitura, você supera esse tipo de problema. Talvez seja muito mais também facilitado por alguma tendência de personalidade que você tenha que lhe leve nessa direção, nesse contexto. Aí levaria de qualquer maneira, fosse com a leitura ou sem ela. Agora, trazendo uma coisa que já foi colocada aqui, eu não imagino como a leitura de um livro não produza transformação. Todo livro que você nunca será inútil. Alguma
amplificação da sua visão de mundo vai acontecer e alguma transformação vai acontecer a partir daquilo. Tem uma experiência que a gente fazia lá na pós de neuropsicologia com os alunos, muito interessante. Não fui eu que criei, eu apenas replicava lá, porque existia uma outra experiência em que se pedia para pessoas diferentes desenharem uma folha. Desde uma criança até um artista plástico, botânico e tal. Então, a mesma folha que era utilizada para copiar gerava imagens completamente diferentes que tinham a ver com o background de cada um. É óbvio que um pintor, né, artista plástico, ia perceber nuances de sombra, de cor, de detalhes dos raminhos ali da planta que uma criança só ia desenhar a folha assim e pintar de verde só. Baseado nisso, tem uma experiência criada que a gente pedia para os alunos no curso, haviam homens e mulheres, porque há uma diferença cognitiva entre os gêneros aí, que a educação minimiza, mas não elimina. E eu pegava de surpresa, eu dizia, todo mundo com uma folhinha branca aqui agora e uma caneta. Isso era na aula de percepção. Todo mundo com uma folhinha branca e uma caneta. Na hora que eu disser já, vocês vão desenhar o que eu vou pedir e vocês vão ter só 10 segundos. Na verdade, não tinham só 10 segundos. Eu depois dizia que ia dar mais 5, que ia dar mais 5 e poderia chegar a 25 segundos. Mas eles tinham que trabalhar sob pressão para não pensar, para simplesmente desenhar. E aí, quando eu dizia, posso começar? Valendo, desenhe uma bicicleta. O tempo está passando. 5 segundos. Pressão. E aí eu disse, pronto, terminou, vou recolher, recolhia. Olha, as várias vezes que eu fiz isso, sempre batia as mesmas coisas que quem desenvolveu isso achou. As bicicletas dos meninos. Estou levantando um tema aqui, não na perspectiva social, na perspectiva cognitiva, que obviamente é uma questão social também. As bicicletas das meninas. Tinha uma cestinha, tinha alguma coisinha decorando ali a bicicleta, uma coisinha, tinha um detalhe, às vezes tinha como é que chama? O punhozinho ali, né? A manoplinha ali e tal. Maravilha. Mas frequentemente não tinham os pedais, às vezes não tinham o selim, a sela, né? A bicicleta dos meninos em geral sempre tinha a roda, o pedal e o basicão estava lá. O basicão estava lá. Então, qual era a análise que se repetia? Assim, em geral, o foco cognitivo ali dos homens está mais na funcionalidade. Não é? Mas não é que seja assim, tão diferente assim. Isso não é uma coisa exata. Então, isso aqui só fez isso, isso aqui só fez isso. Há uma mescla. Mas você vê mais essa preocupação com o funcional aqui do que aqui. E a leitura tem um papel, por exemplo, em minimizar isto. A aquisição da linguagem escrita faz com que você, e use muito, né, a linguagem escrita, faz com que você passe a ver o mundo de uma forma mais ampla e mais rica. Mas há os aspectos culturais que sempre permeiam essa leitura também. Isso é interessante demais. Nós estamos, de fato, tratando essa questão da leitura da linguagem de uma forma muito interessante, muito ampla. Mas a gente tem uma audiência que é muito funcional. E gosta de dicas. E ler, creio que todo mundo, de um modo ou de outro, tem um certo convencimento, que é bom, mesmo que não façam, mas que deveriam fazer. Né? E agora, com essas abordagens que vocês trazem, com certeza quem está ouvindo... Posso dar dica funcional e objetiva também? Leia. Escolha algo que você gosta, mesmo que você nunca tenha lido. Comece. Não precisa começar pelo livro de 300 páginas, não. Começa pelo menor, mas leia. Comece. Então, nós fizemos uma experiência. Pedimos a uns alunos nossos que fossem circular pelo campus e filmassem, gravassem pessoas daqui da redondeza, alunos, funcionários, professores e moradores da circunvizinhança, perguntando coisas sobre leitura. E a gente trouxe para vocês 3 perguntas, né? Quem poderia escutá-las agora? E uma a uma, e vocês terceiro, ou as 3 em bloco, porque são muito próximas. Me atropelei. Eu tenho o hábito da leitura, entretanto, tenho dificuldade em reter o que leio. E por que isso acontece? Ler em voz alta impacta na memória? Existe diferença quando você lê um livro físico para um digital, na questão da memorização?
essa questão de ler no livro físico e ler na plataforma digital, primeiro, o importante é ler. Né? A plataforma que você escolher, leia. Acho que isso é o principal. Agora, existe sim a leitura no papel, como a leitura em voz alta, ajuda a memorizar. Né? O cérebro funciona melhor. Aí, claro, cognitivamente, o Gutenberg pode explicar isso de uma maneira mais científica, mas que todos os estudos apontam para essa vantagem em se ler no papel e também em ler em voz alta tem essa capacidade de aumentar. Há controvérsia, que eu tenho uma história pessoal, depois eu falo Mas sobre é porque não é regra padrão, né? Mas regra geral, sim. Eu queria só dar um testemunho do que eu observo em sala de aula em graduação. Eu vi alunos lendo e falando baixinho, né? A leitura começou, que a gente fala, essa leitura silenciosa é uma invenção nova, né? E daí comecei a fazer um teste de ler com os alunos em voz alta. O rendimento da turma melhorou. Eu não sei se há um fundamento nisso. Há um fundamento, sim. Há um fundamento, sim. A gente pode começar por essa aí. Veja, quando a gente lê, faz a leitura mental, eu estou usando somente uma entrada, que é a entrada visual. Quando eu leio em voz alta, eu estou usando duas entradas, a entrada visual e a entrada auditiva, porque eu estou escutando o que eu estou lendo também. Então, eu estou promovendo o acesso aos significados por mais de um canal. Agora, naturalmente, em algum momento isso pode se tornar cansativo. Não é? Então, naturalmente, a pessoa que vai desenvolvendo realmente a habilidade de leitura, a tendência é que ela vá desenvolvendo uma leitura silenciosa, que ela consiga manter a atenção sem precisar estar ouvindo a própria voz. Então, ler em voz alta é uma maneira de diminuir os estímulos distratores, né, de facilitar a concentração e pode ser uma excelente técnica para começar a leitura. Começa lendo em voz alta, depois vai balbuciando até que você para. Inclusive, isso é muito utilizado por escritores para você sentir, por exemplo, o ritmo do texto. Determinada palavra estou aqui, esse verbo não está legal. Com a voz alta, você tem uma percepção muito maior e é muito usado no teatro. Você faz leitura dramatizada para você captar melhor o texto, entender melhor as nuances da narrativa. Então, isso é muito usado. Eu lembro que Capote fazia umas audiências públicas para ele ler a primeira versão do romance dele, as pessoas opinavam, blá, blá, e para ele aquilo era uma experiência, e era longa. Ele passava horas lendo ali, parava um pouquinho, dava um intervalo, voltava. Então, assim, faz todo sentido. Não é? Agora, realmente é mais cansativo. Então, assim, você lê um romance de 500 páginas em voz alta, lasca, mas... Não. Ele vai facilitar o início. Muito. Mas deixa eu me explicar, então, onde é que eu digo que há controvérsia. Eu fui de uma geração que não tinha essas novidades né, pedagógicas, ler em voz alta, coisa e tal. Meus irmãos já foram. Então, todos nós estudávamos à tarde. De manhã era horário de estudo. Só que começavam a estudar em voz alta, cada qual na sua série. E me atrapalhavam, porque eu não estudava em voz alta. Então, a controvérsia está aí. Você não pode ler numa biblioteca falando em voz alta. É porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você ler. Mas é nesse ponto que eu digo. É interessante, neurologicamente, tem uma diferença. provável. Mas possivelmente... Mas socialmente não é interessante. Provavelmente eles também se incomodavam pelo fato de ter outras pessoas lendo em voz alta ali. Claro. Só que eu escuto melhor a minha voz do que a voz de quem está do lado. Então, é um estímulo distrator, mas imagina eu estou ouvindo a minha voz. Agora, você que estava em silêncio, você que estava em silêncio, você só tinha distratores e de conteúdos que atraíam a sua atenção. Então, é uma questão mais de atenção. Essa questão da leitura em voz alta, e se você estiver num ambiente que não vai incomodar ninguém, não há problema você começar assim. Agora, a tendência com o hábito de leitura, e quando eu falo de hábito, não é só ler, é escolher o lugar onde você vai ler, o espaço, que seja um espaço adequado, confortável e tal. Na hora que você entra, aquele ritual de leitura, na hora que você acessa aquele ritual, a sua atenção e concentração já vão se direcionando. Então, com o tempo, provavelmente, a não ser que você esteja num momento agitado, com muitas preocupações, você não vai precisar ler em voz alta para começar a ler, provavelmente. Agora, a outra questão que era a de ler e não memorizar. Aí, eu diria que é quase uma questão clínica, né? Clínica no sentido de, pode ter muitas causas para isso.
pode ter muitas causas para isso. O nível de cobrança da pessoa pode estar muito alto, né? A pessoa pode ser o que todos nós somos atualmente, equilibristas chineses, com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, e a gente não consegue manter o foco ali. Então, sem foco de atenção, a gente não vai reter. Para a maioria das pessoas é isso. Às vezes está usando alguma medicação que interfere na capacidade de memorização, né? Então, as coisas... Essa resposta aí demandaria se explorar um pouquinho mais. Mas o mais provável tem a ver com isso. Às vezes o ambiente é um ambiente muito ruidoso, não é? Você tocou num assunto que me remeteu a uma outra questão. Eu trabalhei muitos anos com dependência química. E o álcool é uma substância extremamente deletéria ao sistema nervoso, né? E eu noto que hoje o jovem, de uma maneira geral, inclusive as jovens, bebem mais do que bebiam na minha época. A gente tem uma cultura do álcool assim absurda. Absurda. Será que isso pode estar interferindo de algum modo? É claro que individualmente isso interfere, mas será que de algum modo mais social, a juventude exposta a uma quantidade maior de substâncias, né, que sejam psicoativas, não sei, poderia ter repercussão, Gutenberg? Olha, aí eu acho que mereceria um estudo mais detalhado, porque aí tem muitos cofatores, né? Muitas coisas que acontecem simultaneamente. Nesse contexto aí, a gente tem que pensar quem é a pessoa média que está consumindo mais bebida alcoólica. É a pessoa média que gosta mais de um estilo de música mais sensual, não é? Que é o tipo de música que geralmente se explora mais para um consumo maior de bebidas alcoólicas, não é? É uma pessoa que, no contexto, ler não é uma coisa tão interessante, talvez até afaste. Coisa estranha, fulano está lendo, né? Então, socialmente é algo até indesejável, porque o mais desejável é que mantém alguma coisa alimentada numa rede social. Isso prolifera na cultura do imediatismo também, então, né? Então, né? Assim, exato. Então, o álcool realmente pode e causará danos importantes com o uso continuado, né? Mas enquanto esses danos não foram causados, a não ser que a pessoa estivesse tentando ler enquanto estivesse embriagada, a gente não teria esse impacto direto. Provavelmente é muito mais o restante do contexto que faz com que a coisa não que a leitura fique secundarizada também dentro da cultura. Agora teve uma terceira pergunta. A terceira pergunta é a diferença entre a leitura no meio físico e o digital. Aí é meio parecido com a questão da voz alta, né? Porque a leitura com meio físico, ela é mais... Assim, ela favorece um ritual mais completo, sensorial, né? Ela é mais sensorial, né? Tem a experiência do pegar o livro, do folhear o livro. Veja que a cultura do livro já é uma cultura muito mais antiga, talvez com o tempo. Essas dificuldades, né, sejam superadas. Talvez essas dificuldades sejam superadas, porque os avanços que estão previstos, vamos dizer assim, na biologia humana, eles acontecerão independente das nossas crenças, né? Então, talvez em algum momento essas dificuldades não existam, mas hoje essas dificuldades de fato existem. Retornando, né, essa pergunta faz com que a gente retorne a um ponto que a gente iniciou a nossa conversa sobre redes sociais, por exemplo. Do ponto de vista físico, né, anatomicamente, os nossos dedos, né, não foram feitos para digitar, né? A gente não faz o formato da mão de pinça no celular. E essa geração nova com muitos problemas de tendinite e hérnia cervical também, né? Então, tem essas questões. A outra é o que vem se chamando de brain rot, o cérebro apodrecido ou podre, porque a impressão que eu tenho é que se lê muito, mas coisas superficiais. Né? Existe isso? Existe. Esse tipo de leitura, ela prejudica a cognição de, por exemplo... as pessoas leem muitas mensagens no WhatsApp, mas ninguém se detém numa página que seja de uma notícia, que seja numa página... Chama logo de textão, né? Textão. Nem se aprofundar. Textão ou um vídeo longo. 5 minutos é demais. Um filme 2 horas. Né? Tanto que as plataformas hoje de streaming, a gente consegue
adiantar, acelerar um filme, né? Como apreciar uma música, né? A gente não acelera a música para apreciar uma música, mas a gente tenta apreciar um texto, apreciar um filme. Cognitivamente, isso faz mal? Existe essa ideia de um cérebro que se prejudica, que a gente chama de brain rot? Só antes de tu responder, Gutenberg, o termo que a gente usa, a leitura de fruição. Fruir, absorver, vivenciar a experiência, degustar, não é? É o que a literatura pede, que a gente deguste. Quando você está lendo uma notícia, você está lendo um negócio do WhatsApp, você não está degustando, você está lendo. Aí a velocidade entra, né? E é incrível que até vídeo, cara, hoje ninguém tem paciência, mas tudo bem que tem muita porcaria, mas você tem uma coisa interessante, bicho, para fruir aquilo, né? Então, assim, a quebra que a leitura traz na vida da pessoa é uma quebra extremamente positiva e poderosa e valorosa para o organismo, para o cérebro, para tudo. Né? É transformadora, né? Então, quando você entra nesse outro aspecto, você perde a capacidade de fruir. Né? Uma coisa prática aí é assim, nós somos seres de hábitos, de condicionamentos. Então, todos nós aqui, quando vamos a um shopping center, a primeira vez a gente estaciona num lugar, a tendência é que da segunda vez que formos, está para o mesmo lugar. Se brincar a mesma vaga. Se brincar a mesma vaga. Porque o cérebro... Se é preenchida, você fica com raiva. Fica. Que alguém ocupou sua vaga. Pegou a minha vaga. Pegou a minha vaga. Então, isso acontece porque o cérebro tenta sempre gastar menos energia nos processamentos. Né? Ali, até os 19 anos de idade, nós estamos em franco desenvolvimento, amadurecimento, né? Então, é algo que eu costumo explicar aos meus filhos, por exemplo, olha, tem coisas que eu só vou liberar mesmo depois dos 19, porque eu sei que até lá não se completou uma maturidade biológica cerebral. Então, você pode até estar convencido de algumas coisas, mas você ainda não completou, o seu aparelho cognitivo ainda não completou, o Lego não tá com todas as peças completas ainda. E a partir daí a gente tem toda aquela questão de plasticidade. Só que com o passar dos anos, há uma coisa, eu vou buscar um termo antigo aqui da psicologia que foi abandonado, mas ele ilustra bem o que a gente está dizendo, é uma cristalização. É uma tendência a fazer da mesma maneira. A gente, claro, tem que ter um certo cuidado de não cristalizar demais, senão a gente começa a ficar inflexível, rígido, mas essa é uma tendência biológica, humana. Mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente passa tempo demais se expondo a habilidades muito superficiais, a gente cria redes neurais que funcionam baseadas nesses condicionamentos. Então, a gente começa a cristalizar hábitos que a gente vai ter dificuldade depois de modificá-los. Não é? Então, é muito difícil para alguém que tinha grandes recompensas com poucos resultados, depois aceitar se submeter a pequenas recompensas para resultados maiores. Muito difícil. Isso é uma questão biológica. Não é? Então, essa geração também sofre um pouco disso. Não estou dizendo que a minha geração é melhor, não. Eu acho sempre que a geração seguinte é melhor. Mas esse é um mal que a geração inequivocamente sofre, porque há uma coisa imediata. Às vezes eu brinco com meu filho assim, porque ele está incomodado que a internet está lenta. Eu digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa, as melhores coisas da vida demoram. Tu sabias que eu esperei 9 meses para tu chegares? Não é? E não precisava de internet, né? Então, eu tento dar a ele assim, essa noção dos tempos, porque o avanço digital, da internet, da TI de um modo geral, naturalmente, quem é que hoje tem paciência de entrar numa fila de bancos? Paciência eu acho que ninguém tem. Às vezes você não tem opção. Supermercado, né? Sim. Então, ok, mas a gente precisa aprender a esperar os tempos das coisas. Né? E essa geração, infelizmente, está aprendendo a não esperar os tempos. Talvez seja uma das razões da superficialidade. Isso junto ao fato do estímulo dopaminérgico, que a gente falou no primeiro, que é da recompensa imediata, do retorno imediato, do prazer imediato do vídeo, enfim. Então, pode sim. A gente começa a desenvolver cérebros
não é só o cérebro, né? É o software. Só que o software, se eu repito muito sempre de uma determinada maneira, o hardware começa a ficar adaptado para aquele software. E depois é mais difícil você construir, sobretudo nesse momento inicial da vida, é mais difícil você construir habilidades novas. Então, quem estudou um instrumento musical na infância e adolescência e depois tentou estudar um outro instrumento depois de adulto, sabe que não é tão fácil aprender o segundo instrumento como foi aprender o primeiro, não é? Essa coisa do hábito, né, é muito interessante, porque você falou antes a coisa, comece a ler, né? Lá no começo, você começa a ler. Aí, como é que eu vou saber o que é que eu gosto de ler? Você tem que ler. Lendo. Né? Tem que ler, não tem outra coisa. E aí o pessoal fala, mas tem que desenvolver o hábito da leitura. Não, na verdade a gente tem que desenvolver o prazer da leitura para que esse se torne um hábito. Você não torna hábito aquilo que não lhe dá prazer. Claro. Você não vai ficar escutando um Você gênero musical. Você nem repete a experiência. Você passa no local, exatamente, tocando uma música que você detesta, você não vai parar, peraí que eu vou me habituar a essa música. Não vai, cara, eu não gosto, não curto, não quero esse gênero. A literatura é a mesma coisa, a leitura é a mesma coisa. Você tem que descobrir o que é que você tem tesão de ler, o que é que desperta o prazer e vai a partir dali. E isso pode te levar a outros patamares a partir do hábito. E eu tenho uma experiência dentro de casa com meu filho mais velho. Ele, quando tinha uns 14 anos de idade, eu conto muito isso. Eu já era escritor e ele não gostava de ler. Mas a gente assistia muito filme. Eu eduquei meu filho a partir do cinema, inicialmente, né? Depois daí a literatura também entrou. Que eu ficava, como é que eu vou fazer Vitor ler, cara? Como é que eu vou desenvolver isso nele? Eu tentava e conversava, mas ele é filme, assim. E ele ama filosofia hoje. Um dia desse ele participou de um podcast e ele dizendo, eu nunca disse a meu pai, mas eu acho que foi ele que me ensinou a gostar de filosofia, porque a gente conversava tanto sobre filme, sobre a vida, sobre as coisas, né? Aí que você foi educativo. Pensou, finalmente. Finalmente. Mas aí uma vez eu fui para Belém, eu fui lançar um livro em Belém, e aí num dia de folga lá, eu fui num shopping almoçar e tal, e passei numa livraria e tava a HQ de V de Vingança, a HQ completa, bem grossa e tal. E a gente tinha assistido o filme, ele tinha gostado do filme e tal, eu disse, cara, eu vou levar para ele, né? Porque ele curte, né? Bicho, ele devorou a HQ e amou. E aí eu tive a sorte absurda dele ter um professor de literatura, que era Jorge Alves, que faleceu já. Jorge era fã de HQ, então ele tinha mais de 1000 histórias em quadrinho em casa. E aí ele levava para Vitor, dava. Essa aqui tu me devolve, essa aqui tu fica com ela, umas coleções. E aí ele entrou naquilo e foi porta de entrada para a literatura fácil, porque ele mesmo desenvolveu, pelo prazer, o hábito. Então isso é a experiência que eu tenho na minha vida. Assim. Então o meu desafio hoje, eu já tenho uma leitorinha que adora, Maia ama ler, fica lendo em voz alta, eu acho bem interessante, eu não sei se ela faz questão que eu escute, e eu adoro ouvir. Para você ver que ela está lendo. Que ela está lendo. Gael já também super interessado em livro, e o desafio é fazer com que isso se torne, de fato, e não desistir no início, né? Eu digo, é que nem andar de bicicleta, assim, né? Não é no primeiro dia que você sai bem e se equilibra. Você vai repetindo, até que aquilo dali... E a pessoa vai percebendo os graus. Eu sugiro assim, a pessoas que têm essa vontade, faça feito como se faz exercício. Não exponha o músculo a 1 hora intensiva no primeiro dia. Vai devagar. Vai machucar. Eu tô nessa, eu vou trabalhar depois de um tempo. Marque o tempo. Tô devagar. Leia só 5 minutos ou só um capítulo por dia, mesmo que queira. Não ceda à tentação. Porque isso vai depois o cérebro vai pedindo. Vai pedindo. É o exercício físico. O corpo pede. Mas se você machucá-lo, ele vai guardar na memória que aquilo faz mal. Uma experiência negativa. Negativa, não tenha dúvida. E, pessoal, a gente tem um inimigo comum, o tempo. Lamentavelmente, a gente está aí dentro de uma estrutura que trabalha com tempo. Infelizmente, nós tornamos ele inimigo. Inimigo. Que poderia ser amigo, né? Tornamos ele inimigo. Ele é um grande amigo, no final das contas. Mas... é um mestre. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu penso até que isso vai se repetir em algum momento. Vou chamá-los de volta, porque o assunto não se esgota. Será um prazer, né, Gutenberg? Que com prazer é mais caro. Com prazer é mais caro. Piada interna, gente. E esse assunto, a mim particularmente, me instiga muito. Eu gosto de ler. Já fui melhor leitor, mais assíduo, mais as obrigações. É o desafio da gente, né? Criar fendas de Isso, mas uma coisa que eu quero fazer, assim que me aposentar e estar próximo, se Deus quiser, é voltar a ser estudante, a frequentar bancas escolares e fazer uma outra formação mais ligada à área de leitura.
por exemplo, jornalismo, é uma coisa que me encanta. Interessante demais. Muito bem, então eu gostaria de dizer que, antes de fazermos o encerramento, eu quero que vocês fiquem à vontade de fazer, cada qual, suas últimas considerações. Eu quero colocar um temperinho nas últimas considerações. A gente falou tanto do quanto a literatura mudou, né, a vida de cada um de vocês. Vocês indicassem um livro Da vida. o livro que mudou, ou pode ser o último livro, mas aquele que impactou vocês. Difícil. Essa é para arrombar. Eu tenho 2 livros assim que eu considero muito marcantes. Tem vários, mas assim, eu acho que O Profeta de Khalil Gibran, não tanto pela qualidade literária, é um livro mediano, mas é um livro riquíssimo, assim, de uma profundidade imensa. E por que ele me marcou? Porque uma vez eu estava em Caruaru, na casa da minha tia, tem uma tia que mora lá, tia Zé, beijo para você. E eu estava hospedado lá na casa dela por uns dias, e aí no quarto tinha um armário com uma porta de vidro, e aí tinha uns livros. Eu, porra, curioso, com um livro logo. Aí peguei, aí tinha uma edição do Profeta da década de 70, 60 ou 70, bem amarelado, já com uma capa antiga e tudo. E aí quando eu abri, dedicado pelo meu pai, para ela. Né? E meu pai sempre gostou do Profeta, ele é fã da obra, assim. E eu nunca tinha lido. Né? E aí, quando eu me separei em 2010, acho que nesse período de 2010 para 2011, meu pai, a minha primeira separação, né, meu pai me deu O Profeta. E aí, enfim, eu fui ler. Eu nunca tinha parado para ler Gibran. E realmente é uma obra muito profunda, assim, filosoficamente falando. E ela me marca muito por essa ligação com meu pai, nesse sentido. Mas, assim, tem muitos livros marcantes. Né? Eu estou com a camisa aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A frase inicial lá a epígrafe, acho que é uma epígrafe, né, que tem no livro, que é do verme, né? O cadáver falando, agradecendo ao verme que primeiro roeu as minhas carnes frias e etc. Machado de Assis tem obras assim, acho que o Alienista também me marcou muito. Extraordinário. As Cidades Invisíveis de Calvino talvez seja uma das minhas obras mais genial, né? Genial. Clarice Lispector tem obras, tem uma obra dela que nem é a mais badalada, mas que eu amo, cara, que é a história de Lore, que é a aprendizagem, né? O Livro dos Prazeres, ou a Aprendizagem, que é outra obra assim maravilhosa. Enfim, meu amigo Raimundo Carreiro tem Tango Lomanga, uma obra que me afetou muito. Então, assim, tem muita coisa, né, que aí o leitor vai ter que ir lá buscar, né? E se quiser uma leitura boa, vai ler Sidney Nicés. Aí, então vou vender. E você, Gutenberg? Olha, é difícil, eu acho muito difícil escolher assim. Mas eu vou citar uma especificamente, porque para mim ela representou um desafio. Em determinado momento eu pensei assim, se alguns textos são considerados clássicos, deve existir um motivo para isso. Então eu vou me obrigar a ler os clássicos. E eu comecei com o Victor Hugo, com Notre Dame. Que é o nome do meu filho. Né? Comecei com Notre Dame. E lembro que o início do livro foi muito pouco prazeroso assim para mim, porque o livro começa com a descrição ali da Fête des Foules, né, aquele carnaval, vamos dizer assim, parisiense, mas a moda da época, com a linguagem da época. Então era aquela leitura travada, com aquelas descrições à moda da época, né, românticas, tipicamente românticas. Ali, depois das primeiras páginas, deu uma destravada e eu consegui mergulhar na genialidade do cara, sabe? Então, a partir daí, o meu problema era me convencer de que eu precisava parar para dormir, parar para comer, parar para fazer, por conta da densidade humana dele, né? É uma obra que ficou meio que banalizada, não a obra, mas as releituras que foram feitas no cinema, mas é uma obra extremamente profunda, né? Outra vez, conversando com um professor amigo, ele disse, aquilo é muito triste, né? Somente no final, eu não estou dando spoiler, somente no final que o Quasimodo consegue se unir com a Esmeralda quando os ossos viram pó. Eu disse, nem no final. E ele fez, não, no final, senhor. Eu disse, não, só quem vira pó é o osso dele e o dela continua íntegro. Mais romântico do que isso não podia ser. Nem após a morte eles se uniram, né? Veja que a gente conversou sobre a percepção de cada um. Mas a densidade humana,
né? Mas assim, eu citei esse porque realmente eu acho que é uma, assim, para mim foi uma grande experiência, assim, começar a ler esses clássicos, né? E os desafios foram botando depois o Dante Alighieri, né? Com a Divina Comédia foi um grande desafio, assim, foi um grande desafio. Mas na hora que você vai buscar o contexto, você entende as motivações do autor, se abre um mundo na sua frente, assim, é uma aula de história, como se você estivesse assistindo a coisa acontecendo na sua frente, né? Então, quando tem esse viés assim histórico, particularmente me interessa mais porque eu gosto de aprender com a história para tentar não repetir os erros. Eu posso só para finalizar assim dar uma dica, se alguém quiser uma leitura que é muito palatável, ao mesmo tempo é muito profunda. Tem duas maneiras de ler esse livro. Você for pela narrativa superficial, é interessantíssima a história, mas se você se permitir enxergar as camadas, o livro vai longe, o que é Fahrenheit 451. Né, enfim, pesquisa aí, Fahrenheit 400, esqueci o nome dele, deu branco agora aqui. Que foi uma obra muito interessante para mim, porque quando eu li, eu me empolguei pela narrativa, com a maneira como ele criou a narrativa e com a maneira como ele criava camadas amplas, porque o livro é dos anos 40, 50, e ele antecipa o que a gente vive hoje. E só para ter uma ideia do mote, os bombeiros não mais apagavam fogo porque já existia um sistema tecnológico que nada pegava fogo, nenhuma casa mais pegava fogo, nada. Então, como é uma época onde o fascismo estava muito presente, os bombeiros, na verdade, eles iam queimar bibliotecas, porque o livro era proibido. Então, sempre que se descobria que tinha alguém com um livro, com uma biblioteca, os bombeiros iam lá queimar. Eu acho que vi um filme. Tem um filme, né? É em versão, né? E aí toda a história parte a partir de um bombeiro que começa a encontrar uma adolescente na rua e a menina começa a falar umas coisas e ele começa a mudar a maneira de ver e aquilo ali gera, meu irmão, uma história impressionante. Assim. É um livro interessantíssimo e serve muito como porta de entrada por isso, por ser uma leitura mais palatável e ao mesmo tempo ter uma profundidade. Agora, poesia também, assim, para a gente não dizer que não falou das flores, né? Mas acho que também é uma excelente porta. Também, não é? E aí, particularmente, eu sou fascinado por João Cabral, por Manuel Bandeira e por Fernando Pessoa, assim, sabe? Isso aí eu tenho as obras completas para ficar relendo, maravilhosas, sabe? Porque cada vez que a gente lê de novo, a gente enxerga uma camada de significado ali que não estava acessível na primeira leitura. E a poesia não dá para a gente falar rápido, não. Não, é outro programa. É outro programa. É outro programa. Mas já que você perguntou, diga você o seu livro. Gostei. Eu sempre fui um ávido leitor de enciclopédia, porque na minha casa só tinha uma enciclopédia. Nossa, que era eu também gostava. Enciclopédia Conhecer. Eu tinha. Não tinha livro. Meus pais não Tinha liam. a Conhecer e a Conhecer dos Animais, que tinha uma que era só com animais. Meus pais, eles não liam, mas toda a família de classe média baixa, tinha que ter uma enciclopédia na estante. E como criança eu comecei a devorar e me apaixonei por ciência e a partir da leitura de enciclopédia falei, não, vou ser cientista. E o primeiro livro de romance foi no ensino, o que hoje é o 8º ano, 9º ano, né, do ensino fundamental 2, eu me lembro o título. Foi um livro que quando eu li eu chorei, que é um livro que se chama Açúcar Amargo, daquelas coleções. Para gostar de ler. Exato. Chorei. E fiquei impressionado. Falei, nossa, eu chorei. Me afetou. Me afetou. Então, eu era criança ainda, né? Tu lembra dessa emoção? Né? Lembro dessa emoção. Lembro até hoje dessa emoção. E eu sou um leitor de romance tardio, então comecei a ler romances aos 19, 20 anos. Achava que cientista não lia romance, né? Daí comecei e fiquei fascinado. Eu tenho minha lista, né? E tem aqueles livros que eu sempre leio, que eu já li 4, 5 vezes, né? Então, um é Siddhartha, do Hermann Hesse. E o outro é A Idade da Razão, né, do Jean-Paul Sartre.
pelo menos A Idade da Razão eu já li várias vezes. E toda vez que eu leio... Já chegou na idade? Ainda não. Não quero chegar. Quero continuar lendo. Enfim, e você, William? Faltou você. Quando você lançou a provocação, pelo clima do momento, eu me lembrei de uma leitura que fiz na adolescência e que foi muito agradável. Não sei se é um livro que hoje, relendo, eu tivesse a mesma impressão. As Sandálias do Pescador, de Maurice West, que trata exatamente de um conclave, né, que agora nós temos o filme e a eleição do Papa. Né? Então, isso me voltou à memória esse livro, que foi um livro que me agradou muito ler. Então, é uma leitura que, se não tem lá seu peso literário, tem pelo menos de ser agradável. Às vezes o importante é o peso está na porta de entrada. Essa coleção, para gostar de ler inteira, ela é maravilhosa. Para quem está começando, é extraordinária. Que é exatamente isso. Foi uma boa porta de entrada. Foi quando isso, talvez, depois de ter lido a Delta LaRousse em 3 meses e minhas notas despencaram no colégio, porque eu não fazia outra coisa, eu ganhei a enciclopédia e li em 3 meses, todos os verbetes. Mas eu acho que é isso, é o prazer. Se você tem prazer, você repete. Né? Recentemente eu li um conto de Dostoiévski, estou tentando lembrar o nome, desde que fez a pergunta, estou tentando lembrar o nome do conto dele, que é O Sonho de um Homem Ridículo. Que é impressionante, assim, uma obra maravilhosa. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa, com certeza. Tá lascado. Então, pessoal, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Sei o quanto vocês são multifacetados, ocupados, né? E o tempo, nesse sentido, nos é inimigo, porque a gente poderia fazer muito mais se pudesse. Não né? tenho dúvida. Minha missão agora é ir buscar minha filhinha na escola. Olha aí. Tá. Então, eu gostaria de agradecer e também ao apresentou Alexandre. Né? Obrigado. Como eu já disse, uma participação luxuação no sentido de luz. Né? Não de frivolidade. De lux. Lux. Alexandre também é uma pessoa que tem uma bagagem de experiência com comunicação escrita, né? Sim. É um editor de coluna científica premiado, enfim. Muito bom ter todos vocês aqui e dizer a quem nos assiste que essa roda de diálogo inaugura a nova temporada, repetir a informação, e que vocês podem ouvir novamente ou assistir novamente no canal da Rádio Web UPE, na plataforma do YouTube. O programa Estilo de Vida é Consciência é apoiado pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, o edital PROEC PFA 01 de 2024. E o episódio de hoje teve a competente técnica do nosso radialista Wesley Amaro. Torcedor do esporte doente. Eita. Grande apoio às nossas iniciativas radialísticas aqui. E dizer a vocês que estaremos de novo aqui a cada mês com um tema instigante, trazendo grandes conhecedores do assunto para a satisfação de todos nós e espero que de vocês também. Obrigado por estar nos assistindo. Gratidão. Foi muito bom, papo muito bom.